Fala galera, sejam bem-vindos ao programa 2 e a nossa pauta de hoje é que você vai ver aí agora. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? Panda, segundo o dicionário, suicídio está definido da seguinte maneira: ato ou efeito de suicidar-se, desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento e previdência. Ou seja, a galera tá muito relacionando o suicídio com uma coisa individual, uma coisa irracional. E a gente tá vivendo uma hype aí com esse assunto por dois motivos que eu acho que estão relacionados, que é a série do Netflix, né, 13 Razões, e aquele jogo que aparentemente veio da Rússia, da Baleia Azul. Então parece que é o assunto do momento e que fez a galera se interessar, se preocupar com o suicídio, como eu me lembro de ter visto antes. Eu acho que tá todo mundo falando disso, né, cara? Os dados, inclusive, mostram isso. Tem algumas instituições no Brasil, por exemplo, que lidam com suicídio, que após o lançamento da série tiveram 450% a mais aí de chamados, né, envolvendo... CVV, eu não lembro. Envolvendo pedidos de ajuda, né, enfim. E os acessos ao site aumentaram em 170%. Então, é um problema real, né? A gente tem tanta gente se identificando, né, com isso, é um problema real. Mas realmente nunca acho que eu vi tanta gente falando disso, né? Até me assusta um pouco, por exemplo, ver a quantidade de adolescente que eu vejo falando e se identificando com essa série, cara. Série que eu confesso não ter assistido, mas, né, olhei bem por cima assim, o conteúdo. Mas assusta um pouco, né? Você vê a molecada aí de 14, 15 anos com uma identidade tão forte, com uma história tão pesada, né? Então, eu tive contato com esse assunto de maneiras improváveis, assim. Eu cheguei para dar uma aula, eu dou aula para adolescentes de 16, 17, e eles me contando sobre esse jogo da Baleia Azul, como é que funciona. Achei um negócio meio exagerado, assim, e tal. Falei, pô, será que é verdade? Não, passou na TV e tal. Então, tava acontecendo. Aí achei um dia depois... Mas lembre-se que nem tudo que passa na TV é verdade, hein? É verdade. Um dia depois eu fui conversar com a Cida, que é a diretora da escola onde eu trabalho, ela me contando que a filha dela, de uns 12 anos, tava assistindo essa série. Eu falei, mas caramba, agora tá todo mundo interessado. E ela comentando, tava preocupada, mas tava de olho, a filha dela parece ser bem esclarecida, assim, mas que mesmo assim não tem uma idade apropriada para lidar. E aí a polêmica é que a série tá alimentando um assunto que talvez o adolescente não seja preparado para isso. Então a série pode estar causando suicídios ao invés de ajudar a evitar. Então, acho que é meio polêmico, cara. É um assunto que você não deve deixar de falar sobre, né? Se é um problema, acho que assim, se os adolescentes se identificam com isso, tem que entender por que isso acontece. Por exemplo, sou a babaca na minha mente você pensar que alguém vai jogar um jogo que a última fase do jogo é se matar, sabe? Pra mim é estúpido. Mas o que leva alguém a jogar esse jogo, né? O que a pessoa tá realmente querendo, o que ela tá procurando, o que ela sente. Então, não sei, algum tipo de aceitação, mostrar que ela pode vencer desafios, né? Porque o jogo, por exemplo, o jogo é baseado inteiro nisso, né? São desafios ali que tá sendo chamado de criminoso virtual, até o cara vai, né, colocando esses desafios e as pessoas vão cumprindo. E os desafios sempre tem essa pegada meio macabra, meio, né, pesada, assim. Então, tipo, passar um dia inteiro assistindo filmes de terror, fazer um desenho cortando o braço. E o último desafio é tirar a própria vida da maneira que for lá. E é meio bizarro você imaginar que alguém faria isso, né, cara? Então, mas é que tá. Que, por exemplo, a gente viu no dicionário a definição do suicídio e tal. Mas o que eu sinto é que essas coisas que acontecem no jogo, na série e tal, não é o mais importante, assim, da história. Acho que isso mostra que o suicídio ele tá sendo ignorado pelas pessoas. E é um problema que existe, é muito grande, assim. Tem um relatório da OMS. Tem 800 mil casos de suicídio por ano. É muita gente se matando. E a gente tem aquela ideia de que os lugares que as pessoas mais suicidam é no Japão,
Noruega, os países de primeiro mundo. Mas não, acontece lá, em termos de proporção talvez sejam maiores. Mas na Índia, por exemplo, é 230 mil casos, por pessoas que vivem em pobreza e tal. Então é um assunto que parece que a gente não está sabendo lidar, a gente está tentando ignorar. E sempre que aparece uma história de uma família, que o moleque jogou o jogo, não sei o quê, parece que é uma surpresa que ninguém percebia. E nunca houveram tantos casos de suicídio, e o que os especialistas dizem é que tem a ver com humilhação, a vida que tem na escola, uma série de coisas assim. Então parece que é um problema que explodiu, e a série ajudou a gente a lidar com o problema. A ver que ele tá acontecendo, pelo menos, né? Acho que isso já é algo positivo, né? Você identificar esse problema, né? Então agora, eu acho que o que é necessário entender é os porquês isso acontece, cara. O que leva um adolescente de 14, 15 anos a se matar, sabe? Eu acho que por mais dilemas que a adolescência traga, né? Por mais situações que você vive, tem aquela fase que você odeia todo mundo, que você não quer nada. Mas o que leva a isso até o suicídio, né? Então, quão que é distante isso e quanto que é uma linha, na verdade, tênue ali que a divisão é pequena, né? Então é perigoso isso. Então, quando a gente estuda sociologia, tem um livro muito famoso do Durkheim que fala sobre o suicídio. O tema é sobre o suicídio. E a tese do Durkheim é que o suicídio ele representa algo que não é um ato isolado. Eu não me mato porque eu sou idiota, porque eu não mereço viver e tal. Tem um sentido, né? Tanto que ele define, você tem um suicídio que é um suicídio egoísta, que você de fato pensa em si mesmo ao tirar a vida e tal. Tem aquele suicídio que é altruísta, que é o suicídio que, por exemplo, um kamikaze, um cara do... O cara acha que ele se matou por uma força maior, assim, um motivo maior. Tem um suicídio que tem a ver com a sociedade. Você vive um caos em que as pessoas, elas se sentem motivadas a isso, mas por culpa dos outros, que estão ofendendo ela, talvez. Sim. E aí entra aquela história do bullying, né? Sei lá, um vídeo da internet que vaza uma coisa muito íntima de alguém. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Ela não consegue mais lidar com isso. E aí, quando você recebe um vídeo, uma foto, e você reproduz, dá risada, não sei o que, você não consegue imaginar o quanto isso pode afetar uma pessoa. E né? tem casos, né? Vários casos aí na internet de gente sofrendo com isso, né, cara? O tempo todo. A falta de noção aí do que é virtual, o que é real, né? Então você compartilha uma coisa e ela toma uma proporção. Mas será que é por isso que os casos aumentaram tanto, então? A gente nunca teve tantas oportunidades de repercutir. Pode ser, cara. Eu acho que assim. Tem algumas coisas aí que... Essa cobrança de ser bem sucedido, sabe? Também acho que incomoda um pouco o jovem. Essa coisa do... Aos 20 anos, fulana de tal, comprou uma mansão e você é um bosta que tá tentando entrar na faculdade, sabe? Tipo, mas não, cara, você não é um bosta. 99% das pessoas são assim, sabe? E se você pegar as histórias aí que rolam, não tem um perfil, mas também tem umas pistas, né? A gente tem aquela ideia de que o cara que vai se matar é um ser humano isolado de tudo e tal, muito triste. Nem sempre começa assim, é uma pessoa normal. A série, a personagem principal, a Ana, ou Hannah, né? Ela é uma pessoa normal, feliz e tal, tenta fazer amizades, uma pessoa interessante, inteligente. Mas acontece algumas coisas no intervalo de tempo que vai transformando ela. Então ela começa a ficar diferente, começa a ficar estranha, né? E o fato de ela se matar e gravar a fita pra mandar pra galera pra se conscientizar é uma maneira de talvez mostrar o quão eles têm culpa nisso. E às vezes a gente não percebe, né? Que tá fazendo alguma coisa. Mas não tem essa coisa de o cara que vai se matar, a vida dele é uma merda e tudo mais. Às vezes não, às vezes tem uma vida normal. Sim. Mas que dá uma reviravolta e acontece. E você nem imagina o que tá acontecendo. Os pais nem percebem que isso tá acontecendo. Eu vi alguns psicólogos, alguns especialistas falando sobre o jogo, né? Falaram pra ficar de olho em comportamentos estranhos do tipo... Se o filho acordar às 4h20 da manhã, sabe, coisa, pra você olhar uma coisa no computador, passar mais tempo no computador do que na rua, mas isso é uma coisa meio comum, né? Então, a molecada gosta de jogar, então, eu acho que assim, a primeira coisa pra evitar algo desse nível talvez seja a família tá perto ali
do adolescente, né, de certa forma. Acho que é a forma mais... Então, mas o estar perto não é mais fácil, né? Dar um oi pro seu filho e beleza. Então, né? Tempo vínculo, com ele, né? É. Tem que ter um vínculo com ele. Acho que isso aí é o... Cara, acho que é o essencial. Porque é fato, se você tem muitos adolescentes se envolvendo com isso, é fato que eles não estão sabendo lidar com alguma situação da vida, cara. De ponto final. É algo, né, padrão, que afeta todo mundo, afeta uma porcentagem aí, e eles não estão sabendo lidar com isso. Coisa que talvez um adulto consiga lidar. Então, acho que a forma mais fácil de prevenir isso é essa, é estar junto, estar perto. Mas não é, né? Eu não sei, as relações não são assim também, né? Hoje, pai e mãe trabalham, o filho passa o dia em casa, celular, não tem muito como você controlar também tudo que um adolescente está fazendo, cara. É praticamente impossível. E o problema é esse, às vezes ele se envolve numa coisa dessa e aí é um caminho meio sem volta, né? Eu não sei exatamente como funciona, mas parece que o jogo você vai cumprindo lá as missões e você vai ganhando, né, status, os outros vão, né, tipo, esse aqui é o corajoso, é o... Eu li lá, assim, tem uns 50 passos, né, mas parece alguma coisa que se repete. Mas começa umas coisas simples, assim, de você assistir um filme de terror de madrugada, aí vai ficando mais pesado, você tem que se cortar pra desenhar a baleia na mão, no braço, você tem que se cortar onde não tem uma veia... Aí vai ficando mais pesado, né? É claro que se você conhece alguém que se corta, você já vê que tem uma predisposição, assim, né? Mas tem alguns mitos, assim, também, né? Uma pessoa que pensou uma vez em suicídio, ela sempre vai pensar, não, a pessoa pode... uma coisa não tem nada a ver com a outra, ter um né? pensamento Sim. suicida em algum momento da vida, mas não quer dizer que ela é suicida. É uma doença, né? Não tem... Até porque se é a saúde psicológica que está envolvida, né, a pessoa tem como se recuperar isso, tratar, né, resolver os dilemas que estão levando ela a pensar isso e ponto final. A questão é que é algo a se preocupar, cara. Acho que a gente deve ficar alerta, cara. Você, por exemplo, é um cara que lida com adolescentes, né, a semana toda, o tempo inteiro dando aula, né? Dá pra você perceber então alguma coisa, coisa, né, uma pessoa próxima ali. Acho que os pais têm que ficar alertos, os professores, os amigos também, né? Porque, pô, na escola você consegue perceber se seu brother tá com as ideias meio torta, né, cara? Mas então... eu acho que o problema da escola é que a coisa de você estar em grupo, sabe? As pessoas em grupo, elas se transformam às vezes. Então, você é uma pessoa normal, que respeita os outros e tal, mas quando você tá em grupo, pra pertencer ao grupo, você tem que zoar alguém, você tem que fazer alguma uma coisa. Piada, e aí aparece um pouco da maldade coletiva, né? E na escola você vê muito isso, né? Sim. Do moleque que é o mais nerd, da menina que é a mais feia, da outra que fica com todo mundo. Você começa a criar os estigmas, né? Tem um perfil que criaram, né, sobre quem é as pessoas que se suicidam. É um homem, na maioria dos casos, de meia idade. Não é adolescente a maioria. Por que um homem e não uma mulher? E por que numa idade mais avançada, assim? Estranho, né, cara? Por que o homem tem mais motivos que a mulher? Dizem que é mais difícil ser mulher, né? Mas é os homens que estão... cara, não dá pra entender não, né? É uma coisa que me chama a atenção sobre suicídio é que não tem a ver com quanto dinheiro você tem, o quanto sucesso você tem, né? A gente vê quanta educação você tem, né? Então é muito maluco isso, cara. Eu acho que é um dos grandes... Eu acho que tem muito a ver com essa... dilemas aí. Com essa ditadura de felicidade que a gente tem hoje em dia, sabe? Sim. Todo mundo tem que ser feliz, então... Quando você não e você vê as pessoas sendo... Vê entre aspas, né? Porque você só vê por fora, foto, comentário e tudo mais. Sim. Na intimidade você não sabe. Então você acaba meio que julgando, puxa, não quero Eu acho assim. que o grande problema é se você já... Assim, os adolescentes, as pessoas jovens, né, estão sendo bombardeadas com essa expectativa de sucesso, de dar tudo certo. Imagina um homem de 40 anos, sabe? Sei lá, cara, eu tenho 27, vou fazer 28... Eu não tenho nada de significativo na vida, assim, que eu fale, nossa, que grande conquista, então você tem um bom motivo sabe? pra tirar sua vida.
Não, né, cara? Tipo, o contrário, pô, tanta coisa pra conquistar. Pô, sou feliz pra caramba, velho. Casado, maravilhosamente bem, tenho ótimos amigos, uma vida excelente. Mas eu não posso falar que, tipo, putz, eu tenho um sucesso na vida absurdo, né? Não. Eu acho que pô, 99% não pode, cara. Mas então, as mesmas coisas que traz felicidade pra você, faz alguém querer se matar. O casamento pode fazer alguém querer se matar. Os O amigos, pode o fazer... dinheiro, é. Então, não depende disso, não depende do que você tem, né? Então, né? Depende do que? Da forma como você vê as suas coisas. Como você enxerga isso Talvez. tudo. Eu não sei, acho que talvez a coisa de... Esse conceito de felicidade e de sucesso, se a gente ficar olhando ele através da cabeça do outro, a gente se sinta infeliz, sabe? Então... Com certeza. Então a gente tem que pensar o que é felicidade, o que é sucesso pra gente. E a gente tem que estar bem com isso, cara. Não dá pra... Não dá pra fazer as coisas a título de comparação, sabe? Ficar se comparando com... Pô, vai ter o cara que com 15 anos ele vai estar milionário, porque ele teve uma sacada de alguma coisa, é um gênio em alguma coisa. E vai ter o cara que vai viver a vida dele sem ser um milionário e vai estar de sucesso do mesmo jeito. E vai ter o cara que vai ficar a vida inteira perseguindo o sucesso, perseguindo o dinheiro, ele vai conseguir falar, meu, eu fiz isso pra isso. É, exato. Aí ele se mata. Né? Então, Né? É complicado, cara. É meio depressivo, assim, Viver né? Uma coisa não- meio depressiva. Então não é acho que fácil. não... A vida, ela não é 0 e 1, cara. A vida não é binário, onde tudo é de um jeito ou de outro, cara. A vida é num É por leque isso de que possibilidades. Que Então a gente eu não me pode... irrito, assim, profundamente com essa galera que gosta de te dar conselhos sobre como ser feliz e como viver a vida. Uma das meninas do Brasil que se suicidaram, a mãe conta, né, que ela tava escutando aquela música, acho que é Trem Bala, uma música nova. Aham. Eu não lembro o nome de artista que canta. Ah, é a Ana não sei o que. A menina tipo, do YouTube aí que ficou famosa. Abraça seus pais, não sei o que lá, porque a vida não tem bala, parceiro, e passa muito rápido, né? Aparentemente uma coisa legal, assim, ó, faz isso pra você ver melhor. Uma mensagem bonita, né? E era a música que a Inocente. nega eu tava escutando antes de matar e, sabe? Então não tem forma do sucesso, segredo, não tem nada, não adianta querer. Não quer dizer que você vai abraçar seu pai, que vai dar certo, você ser feliz. Mas eu acho que pra gente rematar mesmo, voltando sobre a série, eu acho que a série ela é muito importante quando ela discute o tema. Quando ela conta a história, você percebe que não é uma coisa gratuita, assim, porque eles mostram a cena do suicídio, isso é pesado, inclusive o episódio avisa antes, né? Mas não é uma coisa que... Não é uma violência que te incentiva, que seduz em nada. Ele mostra que aquilo é ruim. Quando ele faz os 13 motivos, é pesado, assim, você fala, meu, peraí, talvez eu não deva fazer isso. Se eu tenho pensamentos suicidas e ao ver a série, eu imagino que eu vou repensar isso. Então, eu acho que uma Então é coisa... muito bom isso. A coisa de, por exemplo, terem aumentado os pedidos de ajuda, os acessos a isso, mostra que, ok, assusta, porque você fala assim, pô, peraí, existe uma faixa gigante da população que a gente não sabia que tinha problema com isso e que tem problema. Só que o fato de estar discutindo o tema, tá mostrando o tema, meio que incentiva essas pessoas a falarem sobre, a procurar ajuda. E eu imagino que você está passando por uma situação dessa, o simples ato de conversar sobre o assunto já deve trazer certo alívio, né? Não, então, a galera que faz esse atendimento comentou que a conversa é muito simples, é do tipo, você precisa conversar com alguém, o que eu posso te ajudar? São perguntas básicas que faz uma diferença enorme já, né? E assim, eu não quero ser utilitarista, né, mas hoje a gente tem esse dado que 800 mil se matam. Ao existir a série, talvez mais pessoas passam a fazer isso, umas 50, 100 mil. Mas uma galera muito maior vai diminuir. Então, ignorar o assunto é muito pior do que você mostrar o assunto, porque o legado positivo é muito maior do que o legado negativo. Né? Com então, certeza. Vamos assistir a série, gente. Vamos lá, porque o problema existe, a gente tem que encarar. E acho que vai fazer bem pra todo mundo. Pensar sobre o suicídio talvez seja uma maneira de você valorizar melhor a sua vida, né? É isso aí, galera. Valeu. Até o nosso próximo programa. Um abraço. É isso aí, gente. Até mais. Deixa o seu curtir, compartilha e a gente vai se falando. Cara, aconteceu um negócio muito, muito maluco comigo essa semana. Você vê como que
a vida é uma questão de como você vê as coisas mesmo e o quanto você valoriza coisas boas ou coisas negativas, né? Eu fui no Burger King, né? Aliás, o BTL não assiste esse programa, você vai ficar chateado comigo. Logo depois de ir na academia, inclusive. Nossa. Aí eu cheguei lá, eu abri a porta pra Luísa, aí um moleque, sei lá, de ter uns 13 anos, se engruvinhou assim, eu ia entrar, ele queria passar na minha frente. Caramba, moleque, pensei, né? Aí eu entrei na frente dele, tipo, espera, né? E entrei, pensei, meu, uma cara louca, né? Mal educado. Aí depois que eu terminei de comer o lanche e fui sair, a Luísa abriu a porta pra sair, aí chegou um cara com a família, que ele abriu a porta, esperou a família dele entrar, e tipo, enquanto eu não saí, ele não parou, tipo, ele me chamou assim, tipo, não, eu seguro aqui. Eu pensei, putz, olha, logo em seguida, antes, na hora de eu sair, apareceu um cara super, né, educado e tal. O equilíbrio da Matrix, então, cara. eu poderia ficar ali bravo de ter, olha, as pessoas são mal educadas. Mas não, cara, as pessoas são educadas também, então Olha que maravilha. tá equilibrado. A questão é o que você valoriza mais. Né? Matrix está em equilíbrio, cara. Muito bom. Vamos Eu saber. achei muito legal, cara.